dá o exemplo, por exemplo, quando puseram o boi para puxar carroça. Sim. Primeira vez. Foi uma revolução agrícola, que verdade. tá aí nos livros de história. É agricultura. Total. Que quando você Exatamente. fazer agricultura na unha é uma Não, coisa. esquece. Pôr o boi para puxar é outra coisa. Mas aí ele chega e ele fala no livro sobre o ponto de vista do boi. Ele chega e fala... Ninguém perguntou pro boi. E ninguém tava nem um pouco preocupado se o boi tava bem ou não. O boi conseguindo fazer a tarefa dele tava bom. E se você tivesse muito boi disponível, aquele lá pode morrer, aquele lá pode não sei o quê, entendeu? Né, a preocupação. Então dava pra ver naquele discurso do Harari que eu falei, cara, ele é vegano. Tenho certeza. Aí beleza, aí ele vai falar sobre as religiões. Mas só para o pessoal entender isso, dando um exemplo, é como se fosse uma raça alienígena chegou aqui, domina a gente e faz um esquema de tratar a gente como escravos, faz a gente se reproduzir pra caramba, mas a gente tá trabalhando pra eles. Então, de certo ponto, deu certo porque tá todo mundo alimentado e cresceu a população, só que estamos escravos Aquele deles. antigo filme O Mundo do Planeta dos Macacos. É isso. Era uma paródia disso. Era uma Na paródia verdade, disso. você não precisa ir longe não, cara. Você não precisa ir longe não. O que os portugueses fizeram com os africanos foi essencialmente isso. Literalmente, tinha tinha africanos que eram separados para serem os reprodutores. Verdade, os caras Que trataram eram uma coisa... Na verdade, eram os procriadores. Eu li um texto sobre isso, é uma coisa nauseante. Inclusive, aí depois eu posso até falar um disclaimer político, uma coisa. Que eram os procriadores. Eles escolhiam o negro mais forte, maior, tal, não sei o quê, e falava, pô, os filhos desse cara aí vão dar dinheiro pra gente. Nossa, velho. Eles pegavam aí as escravas, né, as mulheres que eles tinham ali, às vezes até trocavam, era igual faz com gado hoje, trocava com a fazenda do vizinho. Fazendo experimento. Falava assim, e falava, você vai transar com todas elas ali, né, e punha eles num quarto lá e falava, não, ele vai transar com todas elas, tal, não sei o quê. Né? E você pode até pensar, né? Tipo, o cara se deu bem e tal, mas a lógica é extremamente violenta. Eu coloquei né? o exemplo com humanos, porque quando a gente fala com animal, às vezes a pessoa não se coloca muito no lugar dessa coisa do animal. Entendeu? Pô, eles se reproduziram, tem muito mais, mas, cara, ele se coloca no lugar E deles, agora olha né? por outro lado. Você sabe que o negro americano, ele pega isso como uma vantagem da raça negra americana. Porque como esse processo ficou nos Estados Unidos, no Brasil não teve o caso do negro para coabitar com as negras ali. Até tem aquela questão se é negro ou preto para falar, desculpe se eu errar aqui, porque às vezes é nauseante esse politicamente correto. Né? E olha que eu sou negro, mas é o tal do exagero, né? Aí o que acontece? Lá na América isso foi mais controlado. Ah, é? Controlado. Há estudos sobre isso. Houve muito mais do que no Brasil. E resultado disso, o negro americano é uma raça mais pura do que o branco. O negro, imediatamente após ali o Lincoln, após a libertação. Por quê? Eles pegavam... Era proibido os outros terem muita coabitação. Entendi. Eles não incentivavam muito. Havia maior coabitação daqueles negros escolhidos a dedo. Então você pode olhar que nos Estados Unidos formou uma quantidade muito grande de negros, atletas, os melhores jogadores de basquete, os melhores cantores, Os o próprio caras Elvis muito altos. Muito altos. Isso causou, agora eu vou entrar um pouquinho na sua área de expertise aí, uma espécie de seleção das espécies Artificial, né? É igual os pombos lá do Darwin. Artificial. Só que feito com no caso, os europeus fizeram com os negros. Caramba, E, de certa forma, gerou algo benéfico. Se for levar por... agora aqui... Mas aí entra aquela questão... Eu também, porque não ficar em silêncio... Mas eu não estou... Bora, Bill! Não, mas não sou eu, Rodrigo, que estou dizendo. Não, sim, você está narrando eu estou narrando a posição... Mas claro que eu lembro até uma vez, foi a única vez que eu me senti até bem... Como que fala assim... Eu fui o vítima do racismo de um outro negro, que eu estava conversando uma vez com um americano, que também não vou dar o nome dele, foi em algum lugar, e é um camarada com todos esses... grandão, altão, bem alto, uma voz, poxa vida, né? A nota de rodapé. Aliás, muitos críticos de arte diziam que a vantagem do Elvis Presley é que ele era um branco com voz de negro. Falavam isso da Amy Winehouse também, exatamente, da Amy Winehouse, que mas a voz do negro é diferenciada mesmo, e aquela coisa toda. E eles atribuem isso a essas questões de controle ali, de seleção artificial, no caso. Sim. Aí o que acontece? Eu falando com ele, não, pois é, porque eu tomando cuidado, porque ele era ativista. Eu esqueci de mencionar isso. E quando eu falei negro, ele falou, calma. Porque eu falei, nós negros, we black people, nós negros, $3, né? Ele falou assim, não, calma. Você não é negro como eu sou negro. Eu falei, Como assim? Como assim?
Foi por causa dessa conversa que eu fui atrás desses artigos. Ele olhou a minha cor e falou: você é miscigenado. Porque no Brasil não houve tanto controle como houve no meu país. Por isso que o negro americano... Sabe? Mas eu parecia que eu estava falando com um ariano... Nossa, ariano negro, no caso. Te considerava negro. Mas não, falou na minha cara. Você não é um negro puro. Mas você sabe que nem precisaria ir por esse ponto aí, né? Agora eu puxando o assunto, que é tudo pra gente ser cancelado. Mas um colega meu, ele foi morar na França, e ele é negro, aqui no Brasil, e negro inquestionável, não tem como você olhar e falar, não, não é, né? Tipo, não, mais ou menos, não é. É negro mesmo. E ele conversando com os imigrantes que vieram de países africanos, né? Seja da Costa do Marfim, seja do Senegal, né? Que foram essas colônias francesas, seja ele falando do pessoal lá de Guadalupe, Martinica, tal, que também, né, que é no Caribe, né, mas que também são essencialmente africanos, né, são de origem africana, e eles falavam, não, você não é negro. Então, né, cara? E eu falei, eu sou o quê? Eu falei, brasileiro. Parece que brasileiro assim, é outra classe, você né? não é negro. Eu falei, mas eu sou branco? Não, de jeito nenhum. Você é negro? Não, negro somos nós. Você não é. E dava umas características também que falava assim, não, mas... E dependendo do país africano, um negro desconsidera o outro negro porque são de etnias diferentes. Mas me falaram... Mas isso ainda é esperado porque eles são nativos, né, pelo menos. Né? Mas me falaram isso em relação até nos Estados Unidos, da gente não ser considerado... Porque lá, os latinos, né? A gente não é nem latino, a gente é brasileiro. Os caras não colocam no mesmo lugar que mexicano, panamenho, não sei o quê. Parece que os caras colocam... É diferente, não, e né? uma coisa interessante nos Estados Unidos, é por isso que é interessante que essa parte, quando a gente chega nas questões raciais nesse nível, aí você entra na sociologia, você sai da genética. Não tem nada a ver com genética, você entra na sociologia. E me permite, e até entra o anacronismo, agora eu vou colocar nisso aí. Quando você vê pessoas acadêmicas, e se eu falar uma bobagem aqui, pode me corrigir, falando de raças humanas, no plural. Aí, então, mas aí vai de qual é o ponto de vista que você está querendo avaliar. Você entendeu? Do ponto de vista da sociologia, os caras consideram a raça como uma relação social. Então, tipo, nós temos várias raças porque o tratamento é diferente dependendo da característica física. Então, tipo, a gente tem racismo no Brasil até porque a raça existe. Mas qual é o conceito de raça, entendeu? E aí, nesse caso que eu tô falando desconsidera a genética no que eu tô falando. Vamos colocar só na questão social, né? Tipo, é muito louco... Porque pela genética é uma raça só. Na verdade, então, posso explicar isso daí tudo, porque o conceito de raça na biologia a gente não usa. Ah, não? Tá, não, a gente não usa. Na que biologia substituiria não. a palavra raça? A gente usa muita coisa. Variável, variante, sei lá. Uma variante são os produtos. Eu queria falar assim, humanidade, como é que eu classifico? Humanidade? Espécie. Espécie humana. Espécie humana. Mas espécie pode ser um sinônimo de raça? Não. Dentro da biologia? Não. Sapiens. Na verdade, antigamente, o pessoal usava... Se você pegar os livros de 1800 e bolota, né, até o do Darwin e tal, não sei o que, você vai ver que tá escrito raça lá. Só que raça, eles estão usando a mesma variável como variedade. Tá usando como variedade. Raça de boi, raça de cachorro, raça de coisa. Uma variedade. Raça de pombo. Agora... alguns anos depois, você vai ver alguns biólogos, né, que vão tentar fazer formulações ali um pouco maiores sobre taxonomia, que vão usar raça como não vou dizer um sinônimo, mas algo como se fosse uma subespécie, entendeu? Então, por exemplo, você tem... agora eu vou tentar lembrar alguma subespécie. Já sei, você tem... Não, são duas espécies. Peraí que eu tô tentando lembrar. Subespécie? Que seriam variedades dentro da mesma espécie. Lobo tem subespécie? Então... Olha, que me veio na cabeça agora, chimpanzé. Eu queria evitar primata para não ter coisa, mas chimpanzé. Chimpanzé tem 4 subespécies. A gente tem uma espécie de chimpanzé, que é o Pantroglodytes. Só que você tem regiões na África em que acontece, e ele acontece em toda a área tropical da África, né, o chimpanzé. Originalmente, a gente matou muitos, né? Então, enfim, mas originalmente ocupava toda a região ali do sul do Saara, né? Desde o oeste africano até aquele pedaço ali antes do Rift. E vai para baixo, pega toda a bacia do Congo, tal, não sei o quê. Até um pedaço, né, do Rio Congo. O Rio Congo divide. Para baixo tem uma outra espécie, que é o bonobo. Aí o bonobo é outra espécie mesmo, né? E para cima aí você tem os chimpanzés. E os chimpanzés são 4 subespécies. E você consegue ver o fenômeno geográfico que separa cada uma delas. Então você sabe direitinho quando elas separaram. Então a gente sabe que veio provavelmente uma população única, né? Quando a espécie chegou ali, ou quando surgiu ali. E os acidentes geográficos foram aparecendo. E aí, como o cruzamento genético foi sendo só daquele grupo, parou de haver intercruzamento com os grupos vizinhos,
as diferenças foram acumulando. Essas diferenças, elas são visíveis em quê? Às vezes é o tamanho, às vezes é, No nosso caso, é a pele escura. às vezes é a cor, às vezes é coisa... As diferenças, se eu colocar os 4 subespécies de chimpanzé aqui, a gente não vai saber Não a vai diferença. saber, mas entre Eles vão. Ah, tá. E assim, mas a gente não vai saber a diferença entre eles, né? Mas se você for fazer um cariótipo deles, né? O cariótipo não, a sequência genética. Se você for pegar características meio pontuais. Então, às vezes, por exemplo, né, o problema de o efeito gargalo que a gente chama, né? Você tem uma população que começou com muito poucos indivíduos. Uma característica que às vezes um deles tem, por algum motivo espalha para todo mundo, aquela característica não faz diferença nenhuma. Mas ela é diagnóstica porque você sabe, puta, veio dali, porque não sei o quê. Isso aconteceu muito na Europa, por exemplo, durante o feudalismo, que você teve isolamentos de muitas populações por 1000 anos. Verdade. Né? E aí, durante todo aquele período, então por isso que a gente fala, tipo, lá na Europa os caras gravaram o Dark, todo mundo parecido. Lógico que é todo mundo parecido. Durante 1000 anos era primo com primo, né? Tipo, a árvore genealógica deles é um tubo. Não é assim, é um tubo, né? Ele é reto. Né? Por 1000 anos. Eucalipto, né? Por 1000 anos era aquela coisa lá. Você tem. Obviamente, você tinha que ter um número grande de pessoas, mas que fosse 1000 pessoas. Mas a população se mantém como 1000 pessoas. Cara. É intercruzamento. Exato. Aquilo lá é intercruzamento. Tinha um professor meu de genética, inclusive, que ele era filho de portugueses, e ele falava, ele brincava que na aldeia lá, no povoado de onde veio a família dele, que tá lá também há 1000 anos, sei lá das quantas, ele falava, ele até brincava, ele falava assim, a minha árvore genealógica é uma linha reta, que vai ver assim, você passa pra cima, assim, todo mundo, tipo, cara, primo com primo, cara, coisa. E ele tinha a genealogia dele, sei lá, até acho que o Renascimento, uma coisa assim, né, coitado, o saudoso Horácio já se foi. Mas era muito engraçado ver ele falando isso, né? Porque ele falava, eu sei que é minha prima quando eu vejo de longe, porque tem umas características que você vê, nunca viu na vida. Mas eu pensava, você, a sua família veio de tal lugar. Né? Na Itália, por exemplo, um italiano que tem a vivência no país, ele sabe identificar de qual província italiana veio olhando. Sicília, se é... Olhando. Você chega... Assim, assustador, né? Eu já vi os caras falando por causa de nariz, Não, de nariz, velho. Eu já convivi com italianos Fala assim, se eu tempo suficiente. Minha mulher tem aquele osso aqui no nariz. Alguém falou, é da tal região da Itália, cara. Não, assim, e sem abrir a boca. É impressionante. Eu já tava, né, conversando, tava no restaurante com os italianos, tal, não sei o quê. E aí entrou uma pessoa ali, um restaurante aleatório. Assim, guarda la tosca. E eu... Mas não é possível. Como você sabe que é toscana? Como sei que é toscana? Tá na cara, né? Como você não sabe? Como você sabe que é toscana? Aí pegou, tipo, Bastardos Inglórios, tá ligado? Sei lá, segurou a caneca desse jeito. Calabria! Sabe? Pra quem não sabe, no Bastardos Inglórios tem uma mas no sentido menor, no Brasil faz. também você consegue perceber. Não sei se eu tô... Sim. cara que é do Ceará, um cearense, que até o pessoal brinca do cabeça chata, faz essas piadinhas, do cara do Amazônia. A maneira de andar, às vezes, o amazonense, alguém de Manaus, você vê aquele olho mais repuxado. O pessoal de Belém. Você não bate o pé, você não bate o pé, mas você dá uma probabilidade. Uma probabilidade, lógico que aqui teve mais miscigenação, mas me despertou uma coisa pra entender melhor isso aqui. Porque mas só pra fechar o assunto, então, isso que eu tava falando a questão da raça, se ela cai fora ou não. O pessoal colocava, então poderia colocar variações individuais, essas variedades como subespécie. Tá. Então a gente fala subespécie de chimpanzé, são 4 subespécies que a gente tem conhecimento. E isso vale para tigre, por exemplo. Tigre tem acho que 5 subespécies vivas, que é o tigre de Sumatra, o tigre de Bornéu, o tigre de não sei o que, sabe, o tigre siberiano. E se você for olhar, tudo é a mesma espécie, só que dividido em populações diferentes que você consegue identificar geneticamente e também consegue identificar com algumas características físicas, né? Só que ninguém fala raça de tigre, fala subespécie. Então você vai ver alguns livros naturalistas lá da era vitoriana classificando o ser humano eventualmente como subespécie. Então tem o Homo sapiens africano, o Homo sapiens japônico, Homo sapiens europeu, sei lá o quê, enfim, colocando, né, americano, colocando subespécies com os humanos atuais mesmo, colocando subespécies nessas coisas. Então você vê essas divisões ali. Hoje, no ponto de vista biológico, a gente não usa o termo raça. Por uma série de questões. Primeiro, porque ele é difícil de definir, porque ele tem aplicações distintas. Então, o exemplo que eu ia dar é o seguinte, que nem, por exemplo, você tem... E foi louco porque isso você vê acontecendo, eu já vi pessoas narrando isso, né? Um amigo meu que é loiro, de olho azul, foi para os Estados Unidos, branco. É branco em qualquer lugar que você possa imaginar. Abriu a boca, deixou de ser branco. Automático. Porque abriu a boca, só tá... E latino. Nossa. E aí, lá nos Estados Unidos,
você você é latino. Desculpa, eu quase confundi você com branco. Você é um latino. Tipo, você tem uma coisa, sabe? Entendi. Tipo, nos Estados Unidos, nós não somos brancos. Claro que não. A gente abre... Já fui pra lá nunca. Exato, é latino. É latino. Você chega lá e abre a boca e fala, não, é isso. E aí, quando você tem essa coisa, você vai falar, pô, então tá. Quando o pessoal me pergunta, fala, você é branco? Eu falo, no Brasil eu sou. É. No Brasil eu sou branco. Fora do Brasil eu não sei, Mas só depende pra do entender, lugar. então, Raça... são subespécies? Raça, não, de jeito nenhum. Ah, tá. Raça E mesmo é um com você, conceito... não entende no sentido hierárquico, não. Não Claro é que não, hierárquico. claro que Não é hierárquico, não. Raça, então, seria um conceito mais social, Tá. entendeu? Qual é a justificativa para nós sermos brancos aqui e não sermos brancos nos Estados Só Unidos? social. Não é a cor de pele. Não. Não é a cor de pele, é a origem. E aí você tem uma série de coisas. Então, o termo raça, do ponto de vista biológico, ele acaba ficando muito confuso. E as pessoas pararam de usar o termo raça. Então, olha que interessante. A gente usa subespécie para as espécies como um todo, né? E não haveria problema de usar subespécie para o ser humano se a gente tivesse evidências disso. Só que o que acontece? A gente fez, né, um sequenciamento genético de humanos de todos os lugares, e o que isso se mostrou é que nós temos uma proximidade genética entre todos os humanos vivos hoje maior do que as próprias subespécies de chimpanzé têm uma com a outra. É nesse ponto, E aí, esse ponto que eu Não tem perguntava. diferença suficiente pra... Não. Tudo bem. As diferenças que existem, não dá pra dizer que elas são ignoráveis. É claro. Se você pega sei lá, um Oriental, aborígene australiano e um sueco, você vai olhar e Mas falar, não pô, são é diferente. suficientes para você classificá-los de maneira tão distinta um do Exato. outro. Entendi. Pode ser que, se tivessem se mantido isolados, pode ser não, com certeza. Se os grupos humanos tivessem Iriam se mantido aumentando. isolados por mais tempo, aí talvez na Austrália originasse uma espécie, Entendi. nas Américas outra, na África As outra. diferenças físicas iam ser maiores. Iriam ser maiores e genéticas também. Óbvio, isso também se deve ao fato da gente ter tido muitos gargalos populacionais ao longo da evolução humana, Tá. né? Ou seja, períodos em que teve uma redução populacional muito grande, depois aumentou, depois reduziu. E também teve, por exemplo, a peste negra foi ótima para reduzir variabilidade genética, porque matou morreu um gente monte pra de gente. caramba. E o que sobrou ficou isolado. Miscigenação também. Então, por exemplo, sei lá, quando o Gengis Khan invadiu a Europa, não sei o que, ele levou genética para lá e isso diminui, na verdade, né, aproxima, né, as populações. Então, a gente não tem essa variabilidade genética tão grande. Então, a gente evita usar. Então, a gente não tem evidências suficientes para Pra falar poder que são chegar e falar que são subespécies. subespécies humanas. Não tem. Agora, o que eu vejo o pessoal usando raça hoje, e que daria para usar em biologia, é quando você está falando de seleção artificial. Por exemplo. Então, raça de cachorro. Ah, tá. Raça de cachorro valeria. Porque Entendi. o cachorro original é o lobo. Ou um lobo qualquer que poderia ser Cavalo. cavalo, repolho, né? Tipo, É. essas coisas, né? Que vocês sabem que a couve de Bruxelas, a couve-flor e o brócolis são a mesma espécie. Não sabia. É a mesma Também não. espécie. O brócolis e a... E a couve-flor e a couve de Bruxelas são a mesma espécie. E mais, acho. Tem mais coisa. Cara. Tudo aquilo lá é variação selecionada por Entendi. agricultores para gerar uma coisa maior, menor. Então, quando você vai olhar isso daí, isso a gente chama de raça. Isso a gente chama de raça. E aí não tem problema, porque é uma questão de seleção artificial. Né? Seria uma seleção artificial, uma coisa assim. Mas deixa eu te provocar um pouquinho numa coisa aqui que me surgiu. Porque eu, como leigo, eu sempre costumava defender a ideia seguinte. Quando eu falo raça humana, eu tô falando a espécie humana, uma coisa Isso. só. Isso. Por quê? Porque dos dois lados, eu tô entrando um pouquinho no debate sociológico, sem querer cancelamento para nós três aqui, mas acho que é interessante discutir essas coisas também, porque eu tô com alguém da biologia aqui. Do lado do racista, existe essa questão de raça superior e raça Sim, inferior, ele e se hierarquia. perpetua Ele se na enxerga sociologia. como- Exatamente. Ó, ele é de uma raça inferior, ele é da raça primitiva, essas raças inferiores, a raça europeia é mais evoluída do que a outra. E usavam, você sabe disso, eu sei que hoje isso é descartado, não estou querendo agora criar um espantalho aqui não, mas até argumentos evolucionistas para Até validar. Sim, usaram sim, isso, pô, sim. usaram pra Você caramba. entendeu? É. Na arqueologia eu lembro o pessoal falando assim Tem até que um nome, né? Usaram tudo, eugenia. Eugenia, Eugenia, na- darwinismo na- social. É, exatamente. darwinismo social. Na arqueologia, Exatamente. por exemplo, nessa regra aí toda que tinha, falava que quanto mais longe do centro aquela cultura se espalhava, mais inferior ela ficava. Entendi. Inferior ela ficava. Porque só aquela raça superior humana era capaz, por exemplo, de criar um copo desse.
Se eu sou a raça superior, a minha raça cria esse copo. Se você é uma raça inferior, a sua raça copia. Então, quando você pega um copo parecido desse daqui lá, eles ficavam procurando a linha evolutiva. Da cópia do copo. Só que involutiva do copo, porque jamais aquele grupo pode criar um copo. Então, um copo daquele semelhante a esse teve alguma ligação, ou esse foi levado para lá, alguma coisa assim. Sim, eu já vi essas E isso ficou coisas, por muito tempo, aquela coisa toda e tal mais. Aí agora... Tanto é que o pessoal reclamava do ponto de vista de evolucionismo social. Né? Tanto é que até eu evito usar o termo evolucionismo para ciências da evolução biológica, para não confundir com evolucionismo social, que foi usado nessa questão hierárquica de tipo, não, nós temos uma sociedade superior, uma sociedade inferior e essas Tem daqui... até um filme que eu tô tentando lembrar o nome aqui agora, que ilustra isso aí, que é um filme baseado em fatos reais, quando o pessoal levou uma família de pigmeus para a Europa. E botou o camarada no zoológico. Sim, os zoológicos humanos. Esse filme, ele é... Se alguém lembrar do nome... Ô, Paquito, não sei se você consegue achar aí. Pelo que ele descreveu, de repente... mas muito interessante esse filme. E ele mostra... Então, esse conceito, na época, era um extremo aqui. É o extremo racista, que dava um significado racista ao termo raças, plural, humanas. Porque esse termo já existia. Já existia. E foi apropriado indevidamente nesse sentido aí. Quando fala de raças de cachorro, a leitura que eu faço é porque as raças de cachorro ainda estão bebendo naquela fonte lá atrás, que assim como entendi uma biologia multifacetada em raça superior e raça inferior, também atribuíam isso para o mundo animal. Então tem o cachorro superior e o cachorro inferior. Mas é isso aí. Quando você vai ver, por exemplo, no Origem das Espécies, que o Darwin ele fala muito sobre essa questão de pombo, de cachorro, de boi, de coisa, não sei o quê, de criações domésticas, né? Ele usa raça e variedade como a mesma coisa. Então a gente colocaria raça e variedade como a mesma coisa. Então um Pinscher e um Doberman seriam variedades da mesma espécie, só que colocaria como raça. E eu acho que no caso de seleção artificial, o termo raça talvez possa ser válido, porque ele é forçado, né? O Doberman não existiria na natureza. Ele só existe porque as pessoas forçam eles a se reproduzir. O que os europeus fizeram aqui com os africanos poderia, eventualmente, já que era uma seleção artificial, né, aí entraria nessa questão. Mas aí eu acho que aí fica uma coisa delicada demais, né, mas foi forçado, né, foi reprodução forçada que faziam aqui. E aí, quando você tinha essa... e aí, quando você olha esses textos do século XIX, tal, começo do século XX, você vê raça e variedade como sendo meio que sinônimos, né? E aí o que o pessoal fez foi, e até com o advento da genética também, né? Você conseguir entender o que é uma subespécie. Hoje em dia eu acho que ninguém... O pessoal tem evitado usar o termo subespécie, ou divide em espécie mesmo, ou é tudo a mesma coisa. Entendi. Né? Ou quando vai usar o termo subespécie, tem que ter um embasamento genético muito bom. Então você tem que ter toda a variedade genética e ver se há uma justificativa de separação. Entendeu? E aí sim, você pode falar, olha, realmente isso daqui é a mesma espécie, porém... Tem populações que a gente pode dizer que estão separadas. Não dá para dizer que são espécies diferentes, porque estão a mesma coisa, mas que dá para a gente dizer que são... esse ato de evitar que eu queria te questionar, não a você especificamente, mas ao mundo da biologia. Porque hoje nós somos para um outro extremo do espectro. Se eu falei o espectro do racismo daquela época, hoje você está um outro extremo em que aqueles que foram segregados, minoria, às vezes, não estou falando todos, assumem ares de racialidade, de superior, que você agora, por exemplo, todo branco caucasiano é alguém moralmente inferior. Você tá entendendo? Você sabe esses discursos que tem e tudo mais, que causa o homem branco que causa esse frisson que a gente fica até, apesar da brincadeira, mas ela tem um fundo de verdade. Não quero entrar nisso, não quero cancelar, tchau, tô indo embora e tudo mais, porque realmente qualquer coisa que falar aqui fora da curva, a gente pode ser processado, uma série de coisas. Quer dizer, criou-se um outro extremo, e para mim, como eu falei, extremismo é um lado da verdade, ficou louco, seja um extremismo de hipotermia ou de insolação, vai matar do mesmo jeito. E aí, nesse aspecto, eu penso que a biologia poderia fazer um papel importante dentro do diálogo social, não da sociologia necessariamente. Peraí. Desculpe, por mais que você tenha um discurso político e social a esse respeito, raça é isso aqui. Você pode querer falar o que você quiser, mas raça é isso aqui.
Mas, ao invés de tomar essa postura de definir cientificamente o que é raça, para evitar até a anticiência, a simples... fugiu a palavra que eu quero usar aqui, mas vocês já entenderam onde eu quero chegar. A simples neutralidade e desuso do termo para evitar complicações soa um pouquinho assim, isentão. Com todo respeito. Mas... Você entendeu o meu problema? Sim, entendi. Mas, Rodrigo, primeiro que eu acho, se não me engano, que esse lance de parar de usar o termo raça do ponto de vista biológico, ele foi anterior até a essas discussões mais acaloradas do ponto de vista social. Foi por outros motivos. Os biólogos... teve uma relação muito grande com a questão do desenvolvimento da biologia molecular e do entendimento da genética e essas coisas. E uma questão de separar mesmo uma coisa da outra. Né? De chegar e falar assim, olha, não, tá, a raça é uma coisa muito difícil de você determinar, vamos colocar um termo mais acadêmico que seria subespécie, mas aí depois percebeu que a coisa fica muito, como se fala... muito pouco técnica. Então, o termo raça, ele foi caindo em desuso. Aí, eu deveria, obviamente, não tenho leitura suficiente para saber como foi o processo do desuso do termo raça ao longo dos últimos 50, 60 anos. Mas eu sei que ele foi sendo abandonado aos poucos. Às vezes isso acontece do ponto de vista... simplesmente porque tal autor não usou o termo e eu falo, tá bom, acho inadequado. Tem termos acadêmicos que a gente deixa de usar simplesmente por uma questão de convenção. Chega e fala assim, olha, esse termo gera confusão, então eu não vou mais usar. Ou então eu vou redefinir... Filho é um deles. Ou então eu vou redefinir esse termo aqui para colocar aqui, porque ele tá ficando uma coisa meio bagunçada, entendeu? Então, certas coisas são redefinidas por uma convenção, ou certas coisas vão sendo abandonadas porque percebeu-se que ela não estava explicando mais aquilo que a gente queria saber. Né? Então, ficou. Do ponto de vista... Agora, a raça, como é uma coisa que vai à flor da pele, justamente porque ela lida muito com essa questão da social, né? Em sociedades multirraciais como a nossa, né? Vamos dizer assim, multirraciais, por quê? Porque nós enxergamos que existem várias raças na sociedade, então aí ficou uma coisa meio assim, tipo, mas o termo raça, se não me engano, ele já não estava mais sendo muito usado pelos biólogos, estava sendo usado o termo variedade, eu sei de certeza que usava, ou, dependendo da variedade, se ela fosse consistente, era subespécie. Entendi. E agora o pessoal tem abandonado até o termo subespécie por questões filosóficas, não é nem por questões sociais. A impressão que passa é hierárquica, por isso que eu falei que ela não é hierarquia. Tá. Não é. Mas para quem é leigo... Mas mesmo que fosse raça, mesmo que você chegasse e falasse assim, a gente tem uma raça na África, uma raça na Europa, uma raça na Ásia, uma na Austrália, uma nas Américas. Vamos dizer que a gente tem uma raça... Isso também não seria hierárquico. Não seria uma coisa hierárquica, tipo, uma é melhor que a outra. Você colocaria todas ali e estaria tudo junto. Seria esse o ponto. A gente sabe que há diferenças visuais relevantes dependendo do continente original, né? Isso antes, obviamente, de toda a miscigenação que aconteceu. É uma coisa muito visual, né? Tipo, tem até um texto que eu estava lendo recentemente dos primeiros ingleses navegadores, né? A chegar no Bacia do Congo. E como que foi a reação deles, porque você juntou um dos povos mais preto que existe com um dos povos mais branco que existe, né? E tipo... Imagina qual foi a reação, que foi uma reação até de maravilhamento a princípio, né? Foi. De chegar e falar. E infelizmente, que eu tava procurando também o ponto oposto. Eu tava procurando, mas aí é óbvio, né? Um tinha escrito, outro não. Né? Tem os textos escritos dos ingleses, do ponto de vista deles, ao ver os negros, né? Eu queria o oposto, eu queria saber o que os negros pensaram ao olhar os brancos, né? Eu falei assim, cara, os caras são brancos. Né? Sabe, tipo, ia ser fantasma, né? Sei lá. Vai saber o que pensou. Isso eu tem gostaria a teoria de saber. do bom selvagem. Do bom selvagem, que justamente... Isso vem tudo através de Foucault e tudo mais, Escola de Copenhague, que chega ao extremo, eu não concordo com esse extremo, tanto é que eu trabalho com a Bíblia, que é o extremo de abolir qualquer fonte textual. A fonte textual, ela é enviesada até que se prove o contrário. E como você quase nunca prova o contrário, então tem muitos arqueólogos, a Escola de Copenhague tem muitos, assim, você vai encontrar lá, que eles não querem saber de nenhum texto histórico. Ele pode até usar o texto histórico como um apêndice, mas ele quer trabalhar apenas com a cultura material. É o que foi escrito. Por isso que muitos desses abandonam a história clássica e preferem ir lá para culturas ágrafas. Mas vale a arquitetura também? A arquitetura coisas, e tudo mais. Só que... Mas a parte escrita... Quanto menos escrita tiver, melhor. Só que a crítica feita a essa escola
é que ele acaba sendo o texto do que ele está descrevendo. Não, porque... a meu ver, eu não sou da área, mas a meu ver me julga aquele lance da célebre ditado de você jogar o bebê junto com a água suja. Jogar fora um menino, a criança Exato. é água suja. Fora. Você não precisa... Óbvio que vai ter um viés de quem escreveu, mas não quer dizer que você tem que simplesmente abandonar completamente a fonte, porque às vezes é tudo que você tem, né? Por isso que eu prefiro trabalhar assim com múltiplas fontes, embora existe essa crítica. Aí a gente tem que valorizar também o pensamento que o oponente está fazendo. Eu não sou dessa escola, mas eu admito que tem uma lógica o pensamento deles. Assim, o texto é a história contada na versão dos vencedores. E aí eu já tenho dois problemas sérios na arqueologia. Primeiro que eu trabalho com fragmentos de história. Eu não tenho o quadro completo. Imagina que para o mundo da arqueologia, daqui a 2000 anos, eu não vou encontrar todo esse cenário que você tem aqui. Eu vou encontrar talvez a metade desse microfone, um pedacinho do fio que eu vou deduzir que é o mesmo, um quadro... E um fêmur do Paquito com uma machadada no que provavelmente meio ali. eu dei. E a galera fala, será que ele foi atacado? Exatamente. E outro problema... E aí alguém vai levantar na palestra, você tá maluco? Você tá maluco? Eles eram amigos, era nada, gente. Você que tá vindo daqui, a gente nunca foi amigo. A gente se odeia. Se tiver uma machadada, fui eu que dei. Exatamente. E o contrário também é verdadeiro, né? O contrário é verdadeiro. E aí você tem mais dois agravantes. Um deles é que a gente não encontra o mundo dos pobres. Que eles não raro, deixaram, né? muito raro. Você vai encontrar o palácio do faraó, é o túmulo do vizir. Você não vai encontrar a casa O faraó, exatamente. Nem o palácio do faraó vai encontrar. Deixa eu corrigir, porque os faraós faziam os palácios deles também de tijolo, de terracota. Então nem o palácio do faraó vai encontrar. Mas o exemplo que eu quis dar, assim, os templos, coisas que também são dos ricos. Né? Então você não encontra o mundo dos pobres. Então se você encontrar um Brasil daqui a 2000 anos, descrito apenas por um partido... Não estão jogando em direta para ninguém. Isso aqui vale para direita, para esquerda e para centrão. Se você encontrar apenas uma versão do Brasil de um determinado partido, aquela versão pode ser colocando o Brasil num jeito que os opositores vão falar, não era isso. Mas não foram ouvidos. Eu não tenho as duas vozes do passado. O próprio momento que a gente está vivendo agora, desde do Vem Pra Rua, queda da Dilma... E volta do Lula ao poder e o Bolsonaro nesse próprio... intermeio. A gente não sabe como daqui a 50 anos vai ser descrito. A gente está vivendo isso. E a gente Mas pode isso ler... é importante. É o distanciamento histórico. Exato. Você vai ter várias fontes. O pessoal vai olhar depois de longe e falar... dá para entender. Porque a gente está vivendo no turbilhão agora. Você tem várias fontes, mas no distanciamento histórico você só tem um fragmento de história. O ideal seria isso. Esse é o problema da história antiga. Né? Agora e na verdade, com a paleontologia você também pode chutar isso daí. Né? É muito mais difícil trabalhar com pré-cambriano do que trabalhar com o megafauna do Pleistoceno, que foi extinta faz pouco tempo. Porque você tem uma riqueza de material maior, uma qualidade de preservação maior, né? E uma facilidade de interpretação maior também. Né? Você consegue extrair DNA, por exemplo, de um material recente aqui. Né? Os estudos de evolução humana, vários deles foi permitido extrair alguma coisa de DNA. Porque é recente, né? Então deu para fazer. Dependendo da preservação do que foi encontrado aquele esqueleto, você fala, até dá pra gente tentar extrair alguma coisa. Por isso que a gente sabe, por exemplo, o DNA do Neandertal. Né? E aí a gente sabe, por exemplo, que temos aqui todas as espécies, todos os indivíduos da espécie humana. Estamos aqui. Eu coloco cada dedo meu aqui, é uma população diferente, mas está aqui. E uma proximidade genética aqui. Graças ao DNA do Neandertal que a gente conseguiu extrair, a gente sabe que o Neandertal ele está mais longe geneticamente do que todos os humanos vivos hoje. E que você tem fragmentos do DNA do Neandertal em algumas populações humanas, né? Que a gente sabe, arqueologicamente falando, que teve encontro entre os Neandertais e as populações de Homo sapiens. Inclusive... europeus possuem uma porcentagem... Isso é muito interessante. Europeus possuem uma porcentagem de até 4% de DNA Neandertal, né? De polimorfismos, né, que a gente chama polimorfismo genético, né, porque os genes são sempre os mesmos, né, o que muda é um alelo ou outro, uma frequência ou outra, uma coisa assim, né, então é esse tipo de coisa que vai mudando. Então até 4% dessas variações, desses polimorfismos, os europeus podem ter de Neandertal.
Né? Eu fiz minha avaliação genética, para mim deu acho que 1%, uma coisa Ah, assim. É, pouquinha coisa, mas deu. Você também provavelmente vai ter, Rodrigo também. Causa de... Eu fiz essa avaliação genética, mas eu só vi aquela parte de região. Tinha também sobre isso? Aqui eu fiz, tinha. Ah, que Eu legal. fiz, é que eu fiz várias, né? E são confiáveis esses, sem dar nomes para não fazer propaganda, são confiáveis Tem esses. alguns. Putz, a gente pode abrir essa janela. Podemos abrir daqui a pouco? Não é. Você me pergunta que a gente abre. até É só por- pra Não, mas terminar o se for assunto. Não, mas até porque Não, só porque fazer isso é muito legal. Só fazer um Mas aviso eu pro gosto de falar pessoal. sobre isso. A gente vai falar sobre ateísmo e fé. A gente vai Não, falar daqui a é pouco. porque o Calma. pessoal tá sangue, eles estão querendo, cadê a Então, capa? A gente vai ter um pouco de embate. Levar Calma. a faca e a torta. Não. É óbvio, né? A gente não quer. Vamos pegar uma mas faca de bolo Puma. Aquela que é de plástico, Isso, né? Aí- né? Mas voltando à Então, questão do Neandertal, você Mas, fala que enfim, tem um percentual. Isso, tem esse percentual. O que. E isso é interessante, porque você não observa, por exemplo, em populações africanas, esse percentual. Por quê? Porque o Neandertal só vivia na Europa. Tava pra Ele só vivia na norte. Europa. Hoje, as populações africanas que possuem uma porcentagem de DNA Neandertal foi porque tiveram alguma Contato. miscigenação com quem era do norte que foi pro sul. Entendeu? Então, Entendi. algum europeu que foi lá e, sei lá, o tataravô, alguma Agora, coisa aí tem uma porcentagem Tem um de DNA detalhe só, Neandertal. que o Pirula tá contando a história muito bonitinha na academia, mas eu quero voltar àquele conceito que eu falei lá atrás, deixando claro que não quero, por um lado, demonizar a ciência. Não, a ciência tem muita gente que trabalha com rigor, com caráter e tudo mais. Não é para demonizar a ciência, o papel não é esse. Mas também não é criar uma visão romântica de todo mundo de jaleco falando amém para a mesma coisa. Nesse meio tempo aí, que ele reduziu, é claro, para contar, tem uma coisinha chamada vaidade humana, que imagina, por exemplo, o camarada que está há 30 anos na universidade ensinando que o Neandertal é ancestral, porque teve essa época. Teve. Você tá entendendo? Aí chega alguém fora da curva e fala assim, não, ele não é, ele é É um primo. um primo. Isso não foi tão simples assim, ele reduziu em 30 Não segundos, foi. mas teve muito quebra-pau, muito cancelamento. O entendimento do que era o Neandertal Demorou. sempre foi muito. E pode mudar de novo E também. pode mudar. Pode mudar de novo. E às vezes pode até ter alguma coisa que vá contra tudo isso aí, mas como e derrubar establishment não é uma coisa tão simples assim. Derruba-se, mas não é uma coisa... Derruba-se, mas demora. É inglês ou não? Não, establishment já tá incorporado na língua. Não vou pagar $1, não. Pode olhar no dicionário, tá lá. Obrigado. Tá incorporado. Tô sendo justo aqui. Não, mas de fato, o entendimento do que é o Neandertal é que aquela coisa também, né? Como a gente tava falando, com mais tecnologia, a gente vai tendo acesso a mais dados e as coisas vão ficando mais claras. Mais pessoas podem investigar. A gente nunca vai ter o mapa, você vai, digamos assim, é como se fosse um cenário cheio de neblina. A gente nunca vai ter tudo claro com a luz do sol, não sei o quê, mas você pode ir tirando a neblina de vários lugares ali e poder montar o quebra-cabeça ali, né? Tem quebra-cabeça que não é porque tá faltando umas 10 peças que você não tem uma noção da figura total. Parece uma paisagem, eu tô vendo Exato. o céu aqui e tal. Tá faltando peça ali, mas não é o que impede você de ver a paisagem total. Arqueologia é a mesma coisa. Eu sei que é uma menina. Isso. Tem quebra-cabeça. Se ela é loura, se ela é... Tem quebra-cabeça que tá faltando tanta peça que você só tem a moldura, ou que você só tem uma coisa, você olha e fala assim, tá, eu sei que um peixe nesse quebra-cabeça tem. É um aquário? É um prato de alguém que cozinhou um peixe? É uma coisa? Não sei. Então, você tem essa correlação. Então, realmente, o Neandertal, por muito tempo, ele foi interpretado como um ancestral. Você tem que levar em conta também fatores históricos. Por quê? E aí, isso daí leva, inclusive, a uma fraude muito famosa da ciência. Isso aí leva, inclusive, a uma fraude muito famosa da ciência, tal, não sei o que acabou acontecendo também, porque tem a ver com o colonialismo europeu. A ciência, como a gente conhece, do jeito que a gente usa, nasceu na Europa. Ponto. Não adianta falar, pode chorar, se espernear, mas nasceu na Europa, como a gente conhece. Teve contribuição chinesa? Teve contribuição dos árabes? Teve isso aqui. Mas a maneira como aconteceu foi isso. E uma das coisas que permitiu isso acontecer, né, pro bem ou pro mal, e eu não estou aqui diminuindo todas as tragédias e coisas horríveis que aconteceram, foi o fato dos europeus invadirem todos os lugares do mundo e levarem as coisas para a Europa. O Darwin, ele era de uma família muito rica, ele pôde rodar o mundo, né, para Galápagos para aqui, poder fazer as coisas. Outros naturalistas que não tiveram a mesma sorte puderam analisar material, por quê? Porque os ingleses iam para tudo quanto é canto, invadiam, roubavam e levavam para Inglaterra. E aí o naturalista olhava lá, olha, eu tenho material aqui da América do Sul, material da Austrália, material da coisa, você nunca precisa ter saído do lugar. Bem ou mal, isso dá uma vantagem para aquele pesquisador, né, para ele poder fazer aquilo, né? Além do fato de que, para você ser naturalista naquela época, você tinha obrigatoriamente que vir de uma família rica, porque senão você estava trabalhando e não pesquisando, né? Então você tinha toda aquela... Ou ser um sacerdote, né? Mas de qualquer maneira você precisava ter ali essa coisa para você poder se manter. Então,
infelizmente, as coisas se geraram dessa forma. E uma coisa que o pessoal, né, na Europa não estava engolindo depois que veio as publicações do Darwin, etc. e tal, não sei o quê, é que a origem do ser humano pudesse ter sido na África. É verdade. O pessoal não engolia. Falou, e eu não vim do preto. Que absurdo é esse? Entendeu? Na cabeça do europeu daquela época, era o contrário. O preto era uma degeneração da espécie. E não saiu do centro. Lembra o centro colonizador do... Ele está na periferia. Exato. E aí o que acontece? Quando surge, por exemplo, o homem de Neandertal, essas escavações de crânios humanos da Europa mesmo, houve uma supervalorização daquilo, de falar, tá aqui, a origem humana é daqui. Então aí a vontade de colocar o Neandertal como sendo um ancestral era muito grande. Né? Se eu não me engano, ele entrou e saiu da linhagem humana mais de uma vez. Mais de uma vez. Mas aí também é aquela coisa, aí entra na discussão do Harari com a coisa, né? Depende de quem publicava o artigo, né? A genética meio que deu uma pá de cal na história mesmo e falou, não, tá, é primo e acabou. Não é ancestral e nem descendente, é primo, veio junto. Agora, mas um dos exemplos que aconteceu, justamente por essa questão colonialista, foi o Homem de Piltdown. O Homem de Piltdown, que é uma fraude muito famosa, que foi o quê? Foi um cara que era conhecido por fazer artesanatos bem interessantes. O cara era bom, o cara não era ruim, não. É o Dawson, né? E Dawson, isso. Final do século XIX, ou seja, o cara era um cara, né, numa época em que você tinha... não existia nem impressão digital ainda, pra você ter uma noção. Você não tinha nem, sabe, avaliação de crime com impressão digital. Pra você ter uma noção de como que era o nível da tecnologia da época. Ele chegou e apareceu com... Ele pegou o quê? Ele pegou uma mandíbula, se não me engano, do orangotango, alguma coisa assim. E misturou com o fêmur, que estava no outro lado lá. Ele fez umas coisas... Ele foi trazendo coisa nova, né? Pra parecer que ele estava encontrando e tal. O crânio era humano mesmo, mas ele envelheceu eles através de um processo que ele fazia, que é um processo artístico. Uma mandíbula também, tal, não sei o quê. Ele foi fazendo isso. E aí ele apresentou isso para um professor, que é o professor Woodward, lá do Museu Britânico de História Natural, que é um cara que realmente, eu não vou tirar aqui todo o mérito do professor Woodward. Eu estudei, ele trabalhou com crocodilo também, ele tinha uns crocodilos fósseis. Eu tenho citações do professor Woodward na minha tese e no meu mestrado, porque ele foi um cara realmente muito importante. Mas é aquilo, para você ser diretor do Museu Britânico naquela época, também não tinha tanto, assim, tinha muito mérito, mas também tinha muito que indica, tinha muita coisa. Então não necessariamente a melhor dos anatomistas, melhor das pessoas estava ocupando aquela posição. Né? Obviamente que não era qualquer um. Né? Mas tinha um casezinho. Se você assim... não fosse bom, você era cuspido fora. Mas se você fosse bom, não era suficiente. E o que acontece? O professor Woodward, ele acreditou na história do Homem de Piltdown, né? Sem pesquisar direito quem era o Dawson e sem ir muito a fundo, não sei o quê. Entre outras coisas, porque havia um afã nacionalista e é uma coisa assim de chegar e falar assim, putz... Falei que... E o criador do Sherlock Holmes tem também um dedinho nisso aí, né? O Conan Doyle? Eu não me lembro, tem um lance que ele tem alguma coisa pra vingar de alguém. Eu vou checar isso. Nossa, legal isso. É sério. Ele tem um lance dele Essas são as histórias legais, cara. Por vingança, ele participou de alguma coisa. Depois eu vou pegar os fãs, isso é interessante. Fico curioso. Dá uma história legal pra contar. Dá um vídeo, dá vídeo. Então, agora, o que acontece? O professor Woodward, ele, por causa dessa coisa, ele fala assim, olha, cara, aqui a gente tem uma ancestralidade... E assim, era interessante, porque a ideia é, você tinha um crânio de um animal bípede, né, porque era um crânio humano, com uma mandíbula herbívora, né, de um orangotango, se não me engano era essa a questão. Acho que era um orangotango. E aí ele falou, olha, o bipedalismo evoluiu antes de comer carne. Né? Então nós éramos herbívoros primeiro, ficamos bípedes, herbívoros e depois ficamos carnívoros. E tipo, aquilo lá foi a sensação, mas tinha aquele lance colonialista de falar, putz, cara, não, tamo nós, é inglês, é da Inglaterra, tá vendo? A gente merece, por isso que a gente domina o mundo, sabe? Tinha esse negócio assim, da Inglaterra, entendeu? Claro. A gente tem até um capítulo na arqueologia, porque isso, nessa época, não era tão nítida essa separação de paleontólogo e arqueólogo. É bom colocar isso claro. Essa distinção que eu e Pirulo colocamos no começo aqui, ela é um pouco mais recente. Quem fazia tudo isso era arqueólogo. É tudo arqueólogo. Era indistintamente chamado de arqueólogo. E até a gente tem um capítulo na história da arqueologia moderna, a gente chama de arqueologia colonialista. Que é o viés colonialista que já olhava o mundo com esse olhar europeu, supremacista, etc, etc. E que mascarava os resultados. Você tem
fraudadores conscientes, como é o caso do Dawson. Você tem pessoas como o caso do professor lá do Museu Britânico, que, na verdade, era uma pessoa que trabalhava com boa fé sobre dados errados. E o interessante é que ele, provavelmente, aí eu já posso estar enganado, mas provavelmente ele percebeu que ele tinha caído no golpe, ficou quieto pra não queimar o filme. A questão da vaidade que eu falei. E foi só depois que ele morreu que as pessoas puderam ter acesso ao Homem de Piltdown pra olhar e falar, mano, isso tá muito bizarro. E aí eles foram aonde morava o Dawson, que já tinha morrido. Também já tinha morrido. E aí eles viram um monte de coisa igual, que eles falaram, pô, o cara fazia isso. O cara fazia isso e ainda fazia vários, né? Mas não só humanos, ele fazia isso com várias coisas. Ele era um artista e ele mandava bem da coisa. O grande desafio hoje é ter a autoconsciência, porque é muito fácil também a gente cometer o mesmo erro em relação ao passado. No passado ele cometia esse erro, mas será que hoje não? Então, numa infinidade de discussões que a gente tem hoje, não estou querendo posicionar sobre esses temas, porque eu acho que nem o Pirula podemos falar disso. De repente você até pode, mas não é a minha área. Discussão sobre vacina, sobre medicamentos, sobre não sei o que, e tudo. Não estou posicionando nem pro A nem pro B. Mas são pautas que, às vezes, a mídia coloca pro público, a meu ver, de maneira... não definitiva. Só definitiva, perigosa e irresponsável. Porque colocando de maneira irresponsável, se você traduz um negócio, pode parecer às vezes assim, peraí, não é bem assim que foi colocado. É aquilo que você cobrou do Harari, eu acho que eu concordo com você nesse sentido. Se você tem uma certa projeção, não deixe parecer que a sua leitura sobre aquilo é a única que existe na academia. Mas aí, limpando um pouco a barra da mídia, às vezes o que acontece é com quem eles falaram. Como assim? É com quem eles falaram. Às vezes o repórter ele tá só traduzindo o que foi passado para ele. Mas é que pressupõe-se que você deveria ouvir mais de um especialista, mais de um lado. Mas se você não sabe quais são os especialistas e que... mas você é um jornalista científico. Tem uma especialidade no jornalismo, que é o jornalismo científico. Se eu for escrever sobre biologia para a revista Super Interessante, por exemplo, eu posso não ser biólogo, mas eu tenho que ter uma expertise suficiente de informação para que eu não escreva uma coisa e fale assim, que bobagem foi escrita. Se eu sou jornalista da área de economia, eu posso não ter feito economia, mas eu tenho que sacar o suficiente para não cair no conto do vigário, para falar que estou fazendo jornalismo sério. E isso não está acontecendo. Então, às vezes, tem um viés, e também não quero demonizar os jornalistas, não. Tem muitos que fazem um trabalho... Aliás, o jornalista, se ele aproveitar bem o expertise dele, ele vai ter uma vantagem sobre você e sobre mim. Sabe qual é? Sobre você, então, que a gente está na mídia, de certa forma. Vamos pegar alguns pares que sabem mais do que a gente, mas não sabem transmitir para o leigo. Sim. Que hoje em dia isso acontece muito. Ainda bem mudou, porque tem os divulgadores científicos que exatamente. são exímios... Na área da arqueologia, eu tenho né? monstros da arqueologia lá em Israel que o camarada não sabe mexer no WhatsApp. Não sabe traduzir. Mas é o camarada que tem livro acadêmico dessa grossura, que não é qualquer um que lê. Então, assim... Fala 27 línguas lá. Exatamente, tudo mais. Ele fala do acadiano lá, da pontinha que tá... Blá, blá, blá. Só que o jornalista, ele consegue pegar o complicado e descomplicar. É difícil você encontrar um acadêmico forte que seja, ao mesmo tempo, didático. Você precisa ser bom em tudo, né? Didático para quem não é da área. Então, o jornalista pode fazer essa ponte. Muitos, quero repetir aqui, para não parecer que estou demonizando, generalizando, muitos jornalistas fazem isso com maestria. Aliás... Há até casos de alguns escritores que têm expertise em jornalismo, em letras, que eles escrevem livros em coautoria com um acadêmico para que o livro fique mais palatável. Você tem, por exemplo, o próprio Stephen Hawking, embora o Carl Sagan é um bom exemplo de como ele conseguia traduzir muito... Mas se bem que o Carl Sagan ele era um cara de TV. É antigo. Antigo. Mas ele era um bom astrônomo. Um bom astrônomo. Que ele conseguia gravitar nos dois. Eu queria dar um exemplo de alguém que precisou de não sei se você tem algum exemplo aí que o pessoal... Que precisou de um jornalista para traduzir para o público o que ele dizia. Vamos pegar o próprio Einstein, que na época não existia esse conceito. A gente fala tanto do Einstein e tudo mais, mas até tem uma piada que eles contam, é piada, né? Que diz que uma vez perguntaram, não sei se foi pro Lamento, para quem lá, é verdade que só existem 3 pessoas no mundo, além de você, Einstein, que entende a teoria da relatividade, ele falou assim, quem que é o terceiro? Né? Quer dizer, é uma coisa muito complexa. Um Freud, por exemplo, quem que traduz aquilo para o público poder entender? Então,
esse papel da mídia, do jornalista, do literário, para mim seria fundamental para traduzir para o leigo. Mas se ele não faz o papel de casa, ele vai dar essas visões distorcidas. Mas eu posso dar o exemplo Tá, vai, dá exemplo exemplo da inteligência artificial, que é o que a gente está vivendo agora. Cara, eu leio muito porque é um assunto de muito interesse. Eu já fiz 2 especiais aqui sobre inteligência artificial com cada um fantástico. E você vai ver que os 2 tem pessoa, a galera não concorda em tudo. Tem várias linhas. É perigoso, tem que não, cara, isso relaxa, não vai dar assim. E os jornalistas, às vezes eu vou ler uma matéria ou outra que tá indo numa linha ou na outra e ela não deu todas as outras. Então, assim, o que eu acho é que quando a coisa tá tá acontecendo, a galera tá perdida. E eu acho que inteligência artificial tá esse negócio. Temos que parar, pode destruir a humanidade e outros. Cara, temos que continuar. Temos que continuar. O avanço na medicina, não sei o quê. Inclusive, a gente vai ter um programa quarta-feira sobre isso. Sobre os avanços da medicina. Quarta-feira, vulgo amanhã. Amanhã já? É, amanhã. Amanhã, exatamente. Vulgo daqui a pouco. Vulgo daqui a pouco. Quando acabar essa live... Quando acabar essa live, a gente já cumprimenta os caras e vai embora, né? Os caras vão estar reclamando do atraso, né? Mas Pirula, o que você ia falar sobre isso? Não, eu ia comentar, já juntando os 2 assuntos, estava falando do jornalismo, da comunicação e dos pontos de vista. E aí tinha falado do Harari até um pouco tempo atrás, né? Até porque a gente tem que entrar em outros assuntos. Exato, vamos entrar no tema. Mas tudo bem, mas vamos falar. Isso é uma coisa que eu acho que acaba gerando essa certa confusão, né? Por exemplo, dessa minha incompreensão de que o que o Harari estava falando tinha muito do posicionamento pessoal dele, mais do que meramente um compilado do que as pessoas, do que os arqueólogos / historiadores estavam falando sobre aquele assunto. Talvez até por uma ingenuidade minha, ou talvez porque realmente o Harari tenha deixado as linhas pouco claras. Uma das coisas que eu vejo que acaba acontecendo, né? E aí entra naquela questão que você falou de você ter um bom cientista que também é um bom comunicador. Por exemplo, por que as ideias de Darwin foram tão polêmicas? Cara, putz. Que vem na cabeça. Todo o establishment tá permitido. Exatamente. Ele quebrou o establishment da época. Quebrou o establishment. Era uma coisa disruptiva, tipo. Uma coisa disruptiva. Totalmente. Ele não foi uma coisa que foi um desviozinho, foi uma coisa que foi pra cá, né? Mas, mandíbula, sugestão ou não? Mandíbula não, o mandíbula é o Paquito. Paquito. É a prova viva da evolução, tá? Porque evoluiu do mandíbula pra mim. Desculpa, foi mal. Essa mandíbula aí é a do Dawson, viu? Do Dawson. Alguma outra ideia? Não, provavelmente porque tinha muitos interesses políticos por trás de que não... como posso dizer? De que o que já se considerava o correto como antes se mantesse, né? Mantivesse. Tá, então tá. Perdão. Essas 3. Eu vou discordar desses 3 pontos que vocês colocaram. Por que foi tão polêmico? Eu vou falar, foi polêmico por quê? Porque o Darwin escreveu para o povo. Leigo. Para o leigo. Isso... As ideias do Darwin... Wallace não. As ideias do Darwin não eram tão inovadoras. Na verdade, se você for olhar os escritos do Darwin agradecendo outros pesquisadores daquela época, você vai ver que desde o Lamarck até antes, já tinha gente propondo as mesmas coisas. O Erasmo Darwin, o avô dele já tinha dado uma sugestão ali de que uma espécie podia virar outra. Aí o Lamarck veio, mas aí você tem todo um contexto também da França naquela época, e a coisa mudou. E aí, aí ele fala do Buffon, ele fala bom, enfim, não vou lembrar agora o nome de todos esses pesquisadores, mas ele chega e fala, e o que o Darwin fez foi pôr uma coisa a mais. Ele fala, eu acho que, assim como nós selecionamos características que a gente gosta numa determinada vaca, num determinado pombo, na galinha, no cachorro, o ambiente pode selecionar baseado nisso e naquilo. Basicamente, o que o Darwin fez foi uma grande sacada. Se você for ver do ponto de vista acadêmico, isso foi realmente muito relevante. Eu não estou diminuindo aqui, né, a relevância do Darwin. 100% inédito, não inovador. foi. Na verdade, o Darwin,
quando ele publicou, né, e publicou, academicamente ele publicou num artigo junto com o Wallace, né, eles publicaram juntos, né, porque eles descobriram, assim, não é que eles descobriram ao mesmo tempo, né, o Darwin descobriu e foi cozinhando. É por isso que quando eu avisava pra ele que o Wallace tinha publicado o livro... Não, o Wallace publicar, avisou, né? O Wallace avisou o Darwin, porque é? assim, o Darwin ele era um cara muito importante, ele era um cara famosão. Respeitado. E o Wallace era um... vou usando aqui, vou evitar palavras de baixo calão, mas o Wallace era um fudido, né? Ele vendia exemplares para museus para viver. Então ele era um aventureiro. E ele teve aquele lance de família rica, família não rica, que selecionava, de certa forma, quem pode pesquisar. E o Wallace era um apaixonado, e então ele fazia de tudo para poder pesquisar, mesmo não tendo família rica. E o que acontece? Ele foi para a Indonésia, pegou malária. Quem? E o Wallace. E numa trip louca, uma bad trip de malária, eu tô falando sério. Sério? Numa bad trip de malária, 42 de febre, ele teve a sacada da seleção natural. Foi um troço assim que, tipo, sei lá, o pessoal religioso poderia chamar de iluminação. Claro. Ele simplesmente, tipo, é isso. Detalhe, com menos elementos em torno que o Darwin tinha. Porque o Darwin tinha todo um Galápagos com a multifacetado de pássaros, o mundo todo. De coisa o Darwin deu a volta ao mundo. O Wallace conhecia. Conhecia a Amazônia, conhecia a Indonésia, mas ele não tinha tido a chance e a oportunidade de fazer isso, e não com a tranquilidade também, né? Porque o Darwin, ele fez a viagem, depois ele sentou a bunda dele lá em Dalhousie lá e ficou fazendo as coisas que ele tinha, porque era rico. Né? O Wallace não. O Wallace, tipo, opa, venceu os boletos, cara, tem que fazer. E aí, ele nessa viagem, ele escreveu e ele falou, cara, eu tive uma ideia muito boa, velho. Mas eu preciso mandar para os meus pares antes de publicar. E aí ele escolheu para revisar as ideias dele o Darwin, porque ele falou, putz, o cara é muito bom. E aí, quando ele mandou pro Darwin, o Barba caiu para trás. E falou assim, mano, não é possível. Ah, não! E aí o Darwin escreveu uma carta pro Wallace falando, olha, Wallace, não lamento dizer, mas a gente teve a mesma ideia. Né? Só que eu tô cozinhando ela faz 20 anos e você teve uma bad trip de malária, né? Mas, enfim. E aí o Wallace, né? Imagina, naquela época é como se você, sei lá, digamos assim, como que é? Como se um astrônomo amador de repente fosse conversar com o Neil deGrasse Tyson, tá ligado? E chegasse e falasse assim, olha, eu sugiro uma coisa, nós dois vamos publicar junto, o que você acha? Pro Wallace, né, isso foi vantajoso, porque ele dificilmente ia ter espaço para conseguir fazer isso. Pro Darwin, foi bom, porque... foi bom em dois aspectos, né? Foi porque ele podia dividir a pedrada com o Wallace do ponto de vista acadêmico. E ele publicou finalmente o que estava engavetado. Exatamente. E isso forçou ele a publicar o que estava engavetado, porque ele falou, putz, tá, agora já vi que as pessoas estão chegando à mesma conclusão que eu. Ou seja, não era uma novidade. Era sabe, tipo, era aquela coisa, não foi um pulo na piscina. O pessoal foi pôr o pezinho, põe a perna, vai até o joelho, encostou, molhou o saco, ai, não sei o que, foi indo até que já tava lá. Então o Darwin, ele só terminou de pôr do nariz pra cima, assim, na água. Tanto é que muita gente, muito acadêmico daquela época, chegou assim, quando pegou os escritos do Darwin, e falou... É mesmo. Era isso. Lógico. Não, eu também sabia. Era uma coisa que não foi tão disruptiva assim. Então não foi isso que fez as ideias do Darwin serem polêmicas do ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista acadêmico, as pessoas já estavam concluindo isso aos poucos. Né? E aí a gente pode incluir Estados Unidos também, porque já era uma... E posso dar uma pitadinha religiosa nisso aqui também, para até tirar um mito também que o pessoal tem. Num primeiro momento... A ruptura de Darwin com a questão da criação aí, o problema, porque você tem dois livros, é bom falar que a gente, quando fala assim, o pessoal pensa às vezes que na origem das espécies, a evolução, a teoria da evolução estava completinha do mesmo jeito que você ensina hoje. Não. Em primeiro lugar, ele tem a origem das espécies, depois tem a origem do homem. Da descendência tá, do que homem. No primeiro ele dá alguns insights sobre os animais, não fala da humanidade, a humanidade vai aparecer depois. E mesmo esses dois livros não abarcam tudo que foi desenvolvido depois. Então é bom esclarecer isso. Porque ele sabia com muitas restrições. Né? Exatamente. Então é bom esclarecer isso. Que o pessoal pensa que o Darwin sentou e escreveu um Opus Magnum com tudo. E que lá você já tinha até a Lucy, que foi descoberta depois, já estava prevista ali. Tudo lá. Não, muitas coisas a gente tá falando. O Homem de Preto Down, tudo a Lucy, tudo vem depois. Mas na época teve
uma briga com a igreja? É aí que eu vou colocar. Com a igreja foi mais ou menos. Porque, por exemplo, você tem... Nossa, gente, agora fugiu. O pai da geologia. Charles Lyell. Charles Lyell. Que eram religiosos e não E foram... foi orientador da... Foi orientador. Ah, é? E não foram execrados pela igreja. Tá. Tá certo? É lógico que muitos desses ainda davam alguma explicação que misturava a religião com... Por exemplo, a estratigrafia lá, para entrar um pouquinho na área dele dos fósseis. Quando eles viam um fóssil de um animal extinto, eles explicavam que aquilo ali é algum bicho que o diabo criou e Deus então matou. Colocar uma explicação. Mas colocar uma explicação teológica. Tá. Eles viam que estava lá, outros falavam que eram dragões. Não negavam. Que a Bíblia fala do dragão, falava que era o dragão, então tinha essas explicações. Agora, tinha um problema também que aí, até que ponto a ideia de Darwin estava indo contra o registro bíblico. É lógico que tem coisa que é diametralmente oposta. Não vou falar agora que Darwin e Bíblia se harmonizam, eu digo assim. Mas o grande senão não foi com o texto bíblico, porque, por incrível que pareça, o povo conhecia mais a Bíblia pelos olhos da tradição do que pela do que a Bíblia. Então, vou dar um exemplo. Na tradução latina, que foi seguida por muitos gregos, quando fala que Deus criou os animais segundo a sua espécie, e também no Salmo que fala assim, e Deus fez, e tudo se criou e se manteve. Daqui a pouco eu vou lembrar o texto do Salmo, eu estou com até a Bíblia aqui. Eles liam assim, que Deus criou lá atrás, todos os filhos que você estuda hoje. Você entendeu? Me dá um exemplo qualquer para não falar bobagem aqui. Quinodermo. Quinodermo. Tá Já certo? estava tudo criado. Já estava tudo no Éden. Então, no Éden, Adão já tinha lá o quimodermo, todos os tipos, todos os filhos, todos os tipos, já estava tudo lá. E que nada foi mudando ao longo do tempo. A Bíblia nunca disse isso. O que dizia era a teologia da época baseada numa tradução errônea do Gênesis, da expressão segundo a sua espécie, que aí só uma notinha de rodapé. Do latim. Que vinha do latim. Mas não é a do príncipe... Não, como é que é King James, mas a King James, é o King James. Ela tem toda uma história, porque o Erasmo de Roterdã tem o texto dos Receptos que foram usados ali, mas muita coisa ela ainda se manteve de acordo com a Vulgata. Do latim. A Vulgata. A Vulgata. E tá, mesmo que eu pegue a Vulgata, o Erasmo de Roterdã, muitos desses tradutores, é só uma notinha para voltar para o tema, tá? Para não tangenciar aqui, só para explicar o problema do tradutor. Muito da Bíblia também foi traduzido e interpretado por gente que nunca tinha saído da Europa. Esse é um problema. Não que eu sabia tenho. nenhum dos idiomas. Nada. Tem muita coisa que você vai bater na Bíblia, e eu também vou bater, mas na verdade não estamos batendo na Bíblia, estamos batendo naquela tradição europeia, tradição/traduções de autores, tanto é que a palavra autor tem um sentido assim muito interessante, porque auctore em latim vem da mesma raiz da palavra autoridade. Então, você não vai discutir com o clérigo, com a igreja. Você está entendendo? Então, nessa situação toda, como é que eles interpretavam? Deus criou tudo segundo a sua espécie. Deus criou tudo segundo a sua espécie. Isso, vou dar um exemplo até mais antigo. Quando Galileu Galilei, com a questão da Terra se mover, foi um problema de latim, que falaram que ele era um herege, porque quando fala assim, Deus criou a Terra e ela permanece para sempre, na tradução latina está assim, Deus criou a Terra e ela está parada para sempre. É totalmente diferente. Permanece, não é fixo. Não é parado. Aí, como o Galileu Galilei, não, a Terra se move, por si move, que alguns falam que até é lendária aquela frase, não vou entrar no mérito aqui, né? Deve ter dito Deve em ter algum dito, momento, né? É que é tanta coisa que vão tirando o brilho da gente, igual a maçã do Newton que não caiu na cabeça. É mentira isso aí. Não. É romantização. Romantização. Ou eureka do cara na... Porque tem muita... Por exemplo, o Shakespeare também colocou Júlio César falando um monte de coisa que ele nunca falou. Até tu, Bruto, Júlio César nunca falou aquilo. Eu tô me lembrando um vídeo que eu gravei com o Drauzio, que era lendo as frases na internet que atribuíam ao Drauzio. E aí tinha várias frases que eram loucas, e o Drauzio falando assim, não, nunca ia dizer um troço desse, nunca falei isso. Né? É o oposto. Algumas, a produção tinha selecionado de propósito que ele tinha dito. E a última era um meme do Drauzio, assim, tipo, é o seguinte, você vai morrer. O Deus assim, Drauzio, você falou ou não falou isso? Pode ser que eu tenha falado, não sei em que contexto isso, né? Nem ele sabia, isso, né? Aí na dúvida, não, mas não tem como, né? Não dá pra saber. Não, aí na dúvida, minha sugestão atribua a Clarice Lispector. Isso. Porque aí ninguém vai levar a sério. Ninguém vai levar a sério e ela também não vai estar aqui pra poder reclamar. Aí põe a foto da Elis Regina, pronto, resolveu.
Espécies, né? Agora, então, nesse aspecto, então o problema que o grande nó teológico foi Darwin dizer que os animais evoluem. Tá. Foi aí que pegou. Porque nessa interpretação teológica, que repito, para deixar bem claro, isso não é bíblico, não está no hebraico, é a tradição da época. Na tradição da época, não pode haver evolução. Aliás, duas coisas que a teologia não aceitava. Até lembrei da segunda aqui. Para lembrar do Laio lá. Não pode haver evolução. Então, todos os cachorros que tem hoje já estavam no Jardim do Éden. Não pode ter evolução. Então, lá no Éden estava o urso polar, o urso cinza, tava todos os quatro tipos de... Um Doberman, um Poodle. Os quatro tipos de chimpanzés que você Cara, eu nunca falou aí. imaginei um poodle no paraíso. Os quatro tipos de chimpanzé, a pulga, a barata e tudo mais. Sei. Segunda coisa, o que Deus criou não pode se extinguir. Isso é interessante. Aí, tanto a história que já vem pré-Darwin... Mas é isso que eu ia falar. Isso aí Mandei o pagar Darwin um dólar, porque tá falando Darwin toda hora, isso aqui é inglês, tá? quê? Do quê? Você tá falando Darwin, eu falei Darwin. Eu tô portuguesando. Ah, Ele me tá devendo colocando tá bom. sotaquezinho. Só que eu sou esperto. Aqueles tá quatro bom. que eu tava te devendo, você já voltou matou. agora. Não, mas eu tô falando, o Darwin. O Darwin. O ruim é quando você vai falar. ruim. Ele deve passar isso. Darwin. Quando você vai falar lá fora nos Estados Unidos, dar uma palestra, aí você tem que pronunciar em inglês. Aí você pega e às vezes esquece, sai um e-mail. Sim. Aí os americanos, eles dão uma torcida no nariz. Aí você pega e dá coisas que a gente já incorporou no português. Você tem que esquecer o português e pronunciar como eles. Aí quando você tá no Brasil, que você vai falar, por exemplo, Instagram. Nossa, O Facebook. YouTube. YouTube. Mas voltando à questão, então, YouTube então dá as muita duas... raiva. Cara, quando alguém fala YouTube. até sou estranho. YouTube. Agora, os dois pontos, então, nevrálgicos